Vamos então agora estudar mais um movimento. A gente considerou primeiro a velocidade constante, vamos agora estudar aceleração constante. Lembrando que se eu pegar posição constante não sai do lugar. Posição constante é o repouso. Não estou interessado em estudar o repouso. Então o que eu fiz, a primeira coisa mais simples que eu poderia fazer é pegar um movimento com velocidade constante. E a gente viu que isso resulta no MRU. O próximo passo é fazer a segunda coisa mais fácil possível na cinemática, que é estudar movimentos com aceleração constante. Quando eu tenho um movimento cuja aceleração é constante, eu estou lidando com um movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. MRUV, certo? Todo movimento com aceleração constante é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que a gente chama de MRUV. No MRUV, então a gente vai ter que a aceleração é constante. Então, olha só, se a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração instantânea são iguais. Isso aqui me dá, eu consigo calcular a aceleração em cada ponto da trajetória usando a aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, certo? E isso me possibilita escrever, passo ΔT para lá, e vou ter ΔV igual a A ΔT. V final. Então, eu tenho aqui, daqui eu tenho aqui V final menos V inicial. V inicial vou passar para o lado direito da equação, certo? Mais A ΔT. Essa vai ser a minha equação para velocidade no MRUV. V igual a V0 mais AT, que vocês também já devem ter visto essa fórmula no ensino médio. V igual a V0 mais A ΔT. E agora eu quero achar a equação para posição, né? Eu sei a aceleração, que é constante. A aceleração é constante. E eu sei que a velocidade, dado que a aceleração é constante, eu obtenho que a velocidade é V igual a V0 mais AT, certo? Falta determinar então agora a posição. Uma vez que eu encontre a posição, eu sei descrever o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Para encontrar essa fórmula, do jeito mais fácil e simples, é usar os gráficos. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos do MRUV, tá? Bom, então aqui eu já desenhei aqui os gráficos da aceleração por tempo, velocidade por tempo e posição por tempo. E eu vou aqui desenhar a aceleração, né? A aceleração no MRUV é constante, portanto é uma linha reta horizontal, tá? Ela é uma linha reta horizontal. O gráfico da aceleração no MRUV é uma linha reta horizontal. A linha da velocidade por tempo, então aqui eu tenho que a aceleração é uma constante. No gráfico da velocidade por tempo, eu tenho que V é igual a V0 mais A ΔT, né? Essa é a equação. Eu não estou colocando os vetores aqui, mas né, obviamente tem os vetores. V final, V inicial, mais A vezes ΔT. Então, eu vou só representar aqui o T inicial, o T final enfim, essa equação é a equação de uma reta. Como aqui eu desenhei a aceleração positiva, significa que o movimento ele é acelerado. Ele é acelerado e a velocidade vai ser essa aqui, ó, T0, e aqui o T final. Eu vou colocar aqui que o V0 vai estar aqui,
Então, a posição em T0 aqui, a velocidade em T0 vai estar nesse ponto, e o V final vai estar nesse ponto, e a reta, essa é uma reta, certo? O gráfico da velocidade no MRUV, a velocidade por tempo é uma reta, dada por essa fórmula, tá bom? A gente aprendeu que a área embaixo da curva da velocidade me dá o deslocamento. Então vamos ver como que é a área dessa curva. A área dessa curva dentro desse intervalo de tempo aqui, ó, é o que eu estou desenhando aqui, ó, sombreando aqui, certo? A gente pode fazer aqui, para calcular a área aqui, a gente pode usar, quebrar essa área em duas sub-áreas. Uma área retangular aqui, ó, que eu vou chamar de A1, certo? Vou chamar de A1. E essa arinha triangular aqui que eu vou chamar de A2, certo? Então, A1 vai ser igual, olha que a base desse retângulo é ΔT e a altura desse retângulo é V0. Então, a área 1 é V0 vezes ΔT, certo? E a área 2 vai ser um triângulo cuja base é ΔT, então base ΔT, a altura ó, é ΔV, né? A altura desse triângulo aqui, ó, é V final menos V inicial. Então vai ser ΔT vezes ΔV dividido por 2. Tá bom? De tal forma que o deslocamento vai ser... Eu vou apagar esse gráfico da posição aqui, depois eu desenho ele, só ele, para poder fazer essa conta. Portanto, ó, o deslocamento, que eu vou chamar de ΔR, vai ser igual a área 1 mais área 2. Lembra que a área embaixo do gráfico da velocidade vai me dar o deslocamento. Então, eu estou calculando A1 e A2. Então, o deslocamento vai ser a área 1 mais a área 2. Esse deslocamento vai ser igual a área 1 é V0 ΔT mais a área 2 meio de ΔV. Deixa eu escrever menor aqui. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá para poder caber aqui na tela. É V0 ΔT mais meio ΔV ΔT. Mas a gente sabe que ΔV, ó, daqui dessa fórmula aqui, ó, a gente tem que ΔV é igual a ΔT, né? Jogando V0 aqui, V menos V0 é ΔV igual a vezes ΔT. Substituindo aqui, eu vou ter ΔR igual a V0 ΔT mais meio. ΔV é A vezes ΔT, então vai ter um ΔT ao quadrado, vai ser A ΔT ao quadrado. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, tá? Então eu tenho que o deslocamento no MRUV vai ser velocidade inicial vezes ΔT mais meio da aceleração, que é constante, vezes ΔT ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente tem do sorvetão, por exemplo, tá? Vai ser a fórmula que a gente tem para o MRUV para calcular a posição. E se vocês olharem, né, o gráfico da posição pelo tempo vai ser uma parábola, né? Esse ΔT ao quadrado aqui vai me dar uma parábola, tá? E vamos então resumir as equações para o MRUV. Então, resumindo aqui, para o MRUV, eu vou ter que a aceleração é constante, eu vou ter que a velocidade é igual a V0 mais A ΔT, e vou ter aqui o principal resultado aqui, que R é igual posição é igual a posição inicial mais V0 vezes ΔT mais meio
da aceleração ΔT ao quadrado. Tá bom? Eu posso aqui, é um capricho colocar aqui os vetores, eu talvez possa confundir. Vou apagar aqui porque não vou perder nenhuma informação, só para vocês olharem para essas fórmulas e reconhecerem que vocês já viram isso no ensino médio, né? As equações do MRV é a aceleração constante, V igual a V0 mais AT, e a posição é a posição final igual a posição inicial, mais V0, mais V0T, mais meio de A ΔT ao quadrado. Tá bom? Enfim, tem como encontrar mais uma equação no MRV, que é substituindo ΔT na equação aqui de baixo, eliminando o parâmetro tempo nas equações. Vamos fazer isso? Olha só. Então vou apagar aqui. Então olha só, eu tenho que vou escrever aqui no cantinho aqui, ó, aceleração constante, V igual a V0 mais A ΔT, e a posição é posição inicial, V0 ΔT mais meio de A ΔT ao quadrado. Vamos, olha só, eu consigo escrever, usando essa equação, eu consigo escrever que ΔT é igual a ΔV dividido por A, certo? Eu passei o V0 para lá, ficou V menos V0, que é ΔV, e dividi por A. Tá aqui, ΔT é igual a ΔV sobre A. E inclui esse ΔT aqui dentro. Eu vou ter R igual a R0 mais V0 ΔV ΔV sobre A mais meio de A ΔV ao quadrado A ao quadrado. Então, ó, esse quadrado corta com esse A e eu consigo esse R0 eu vou passar para o lado esquerdo da equação, vai ficar ΔR. Tá? Tem um ΔV aqui que eu vou deixar ele, olha só, um ΔV eu consigo deixar ele comum. Então eu vou ter um ΔV, o A também eu consigo deixar ele em comum. Eu vou ter um V0 nessa equação mais meio de ΔV. Entenderam o que eu fiz aqui? Deixei um ΔV em comum nesses dois termos. Ficou aqui. O A também tem um A em comum no denominador. E aí só sobrou V0 desse primeiro termo e um meio que multiplica o ΔV. Tá? Só simplifiquei dessa linha aqui para baixo. Eu consigo passar o A multiplicando e o ΔV eu vou deixar ele quietinho aqui. Vou deixar ele quieto aqui. Então só vou passar o A multiplicando ali e vou escrever A ΔR, ΔV. E aqui dentro, se vocês repararem aqui dentro, eu vou ter V0 mais meio. O que é ΔV? ΔV é V menos V0. Então vai ser V menos meio V0. Tomara que vocês não estejam perdendo nada aí na filmagem. Tá bom? Vou apagar aqui em cima, aqui em cima para continuar aqui em cima. Não tem que apagar toda a tela. Vou continuar, tá? Vou aqui para cima, vai ficar A ΔR é igual a... O que é ΔV? ΔV é V menos V0. E aqui, ó, se vocês olharem aqui simplificando, ó, V0 menos meio V0, então vou ter meio V mais meio V0. Olha, V0 menos meio V0 vai dar meio V0, que é o que está aqui, tá?
Esse meio agora é comum, ó. Eu posso tirar ele daqui de dentro, ele vai ficar assim, A delta R meio V menos V0, V mais V0. E finalmente, vou apagar essa linha aqui. Finalmente eu chego na equação, passo 2 multiplicando para cá, vai ficar 2 vezes A delta R é igual, simplificando essa multiplicação, V ao quadrado, V0, V ao quadrado, esse aqui dá V ao quadrado, esse aqui dá V mais V0. Esse aqui com esse dá menos V0V, e esse daqui com esse dá menos V0 ao quadrado. Deixa eu escrever um pouquinho menor, para ter certeza que está todo mundo enxergando. V quadrado mais V0 menos V0V menos V0 ao quadrado. Simplificando de uma vez por todas, esse termo corta com esse, e eu vou ter que V ao quadrado, esse primeiro termo, menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes A delta R. Ou, se vocês quiserem, só melhor, aqui já está a resposta final, mas só jogando V0 para o lado direito da equação, eu vou ter a equação conhecida como equação de Torricelli, que é essa daqui, tá bom? Então, o MRU, as equações do MRU V, as equações do MRU-V são A igual a constante, V igual a V0 mais A delta T, R igual a R0 mais V0 delta T mais meio de A delta T ao quadrado. E eu também tenho a equação de Torricelli, que é V quadrado, V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta R. Eu tenho essas equações para o MRU-V, que só valem para o MRU-V. Lembrem-se que essas equações aqui só valem quando a aceleração for constante. Eu só tenho todas essas equações se a ar for constante. Se o ar não for constante, eu não posso usar essas equações. Se o A for zero, eu não tenho MRU-V, eu tenho MRU. E aí, essas equações não valem para o MRU. Lembre-se disso, de não confundir. Cada movimento tem a sua característica. A característica do MRU-V é que a aceleração é constante. E a partir daqui eu tenho todas essas equações. E, só para colocar lado a lado aqui os dois movimentos que a gente estudou até agora, só para pôr aqui rapidinho lado a lado esses dois movimentos, eu tenho que o MRU eu tenho aceleração zero, eu tenho V igual a uma constante, eu tenho que R é igual a R0 mais V delta T. Tá? Então, essas são as equações do MRU e essas são as equações do MRU-V. Não confundam um movimento com o outro. Tá bom? Então, vamos agora começar a estudar o caso mais geral, que é o movimento mais geral que vocês podem encontrar, que obviamente vocês vão se deparar com ele quando a aceleração não for constante, né? A gente viu o caso da aceleração zero, da aceleração constante, e agora a gente vai partir por um estudo de movimento com aceleração variável. E aí geralmente começa a aparecer os grandes problemas na cinemática, tá bom? Vamos fazer uma abordagem que vai auxiliar vocês a irem além
do MRU e do MRUV. Embora eu não vá explorar tanto isso na minha disciplina. Eu não vou explorar tanto o movimento mais geral que a gente encontra na cinemática. Geralmente, se vocês entenderem o MRU e o MRUV, já é bastante importante na minha disciplina, tá bom? Eu não vou exigir aí um estudo de movimentos muito complexos. Eu vou focar bastante no MRU e no MRUV, tá bom?